Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, penúltimo dia do mês, 30 de agosto. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos, quem está acordado, fazer a respiração da vida. E quem não está, assim que se acordar, também façam a respiração da vida, clamando pelo nome do nosso Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, clamar pelo nome do nosso Senhor. Amém? Louva-se a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, assim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Jó, capítulo 34 ao 36. 2 Coríntios, capítulo 4. Salmos 44, do 1 ao 8. E Provérbios 22, 10, 12. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza, se você estiver com seu coração aberto, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Louvado a Deus. E depois que nós já focarmos, se esvaziarmos, lermos a Bíblia, podemos sim continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas. Ó Senhor Jesus, alimento diário, o volume é o 5, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja Deus. E o título geral é Uma Vida com Deus. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, todos nós precisamos ter esta vida de Deus dentro de nós. Só ela que pode nos dar a direção da nossa vida. Amém? Louvado a Deus. E escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado a Deus. E o título da semana é Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Que amor é esse? Já sabemos, é o amor ágape, o amor de Deus que cobre multidões de pecado. Amém? Louva a Deus. Esse é o verdadeiro amor. E hoje, quarta-feira, graças ao Senhor, tem versículos e capítulos que já lemos, né? E hoje é bem pouquinho também, que é Ezequiel 47, 8 a 11 e Apocalipse 22, 1 e 2. Dá uma conferidazinha lá, irmãos e irmãs, para o Senhor falar mais e mais ao nosso coração. Lê o coração, nós já lemos também que Ezequiel 47, 12, que ele diz para mim, todos vocês que estão me ouvindo, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto, para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Louvado a Deus. E o título de hoje é A Obra de Deus provém do fluir da graça dele mesmo. Senhor Jesus, lembre-se, há um rio em nosso interior que deseja fluir de nós, por isso devemos deixar-o fluir. Amados, o livro de Ezequiel registra o que? Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Mas o Mar Morto recebe as águas e as retém
porque está localizado muitos metros abaixo do nível do mar e não tem saída para o oceano. Pois esse Mar Morto, ele só recebe e não partilha o que recebe. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não vamos ser como esse Mar Morto, aliás, que recebemos da palavra, recebemos e não passamos para ninguém, ficamos só conosco. Não, Deus não quer isso. Deus quer que eu e vocês recebemos mais e mais da sua graça e passem para as pessoas. Amados, talvez vivemos por anos a vida da igreja como o Mar Morto. Olha que advertência. Tínhamos muitas riquezas da palavra, mas apenas nos armazenávamos e não nos fazia fluir diante. Não fazíamos fluir adiante, aliás. Agora, porém, mergulhado nesse rio, até as águas do Mar Morto se tornam que saudáveis. Então, amados irmãos, vamos mergulhar nestes rios. Muitos eram como esse mar, mas hoje estão saudáveis, pregando o evangelho e praticando. Posso orar por você? Então, o Senhor deu uma reviravolta e muitos nós éramos como realmente esse Mar Morto. Mas graças ao Senhor, o Senhor hoje está nos constrangendo mais e mais com o seu amor e podemos chegar para as pessoas e dizer: posso orar por você? Fazendo o que? Comportagem. O resultado disso é: toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio. Tem até um hino assim: por onde o rio passar, tudo viverá. Vocês estão lembrados, né? Por onde esse rio passa, a vida. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Dá uma olhadinha em Ezequiel 47:9, que explica mais desfrutando. Amados irmãos, amadas irmãs, ouvindo, quando temos o fluir do rio que sai do jardim do Éden, a árvore da vida volta a ser o que? Oferecida ao homem. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Seu fruto servirão de alimento e sua folha de remédio. Senhor Jesus, amados, o rio da graça que sai do livro de Ezequiel está fluindo ao longo do livro de Colossenses e produzindo muitos frutos. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, né? Até as crianças estão frutificando para o Senhor. O acesso à árvore da vida foi vedado ao homem em Gênesis por causa do pecado, mas agora, com o fluir do rio, vem também a árvore que dá fruto nos 6 meses. Por isso, a obra de Deus não é uma mera obra cristã feita, ouçam bem, feita por homens, mas frutos que damos pelo fluir do rio. Mas lembre-se bem disso. Não é o quanto o homem faz para Deus, mas sim o quanto ele é usado canal para fazer o rio passar. Fazendo o que? Permitindo ao próprio Deus realizar sua obra e gerando frutos. Então, isso é que nós devemos fazer. Homem, a maioria diz: eu estou trabalhando para Deus, eu faço isso. Não. Deus primeiro tem que trabalhar em nós. Para que depois que ele trabalha em nós, aí sim nós podemos fazer a sua vontade. Por isso nós precisamos, nesta manhã, estar aberto à sua palavra. E as folhas são remédio. Então quem está no rio produz o que? Frutos e leva cura às pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouçam bem o que Deus está falando no nosso coração. Quem está no rio produz fruto e leva cura às pessoas. Isso Deus vem falando desde que começou a palavra. Em Gênesis, Deus quer levar cura às pessoas. Senhor Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos esses chamados, escolhidos e eleitos de Deus para levar cura às pessoas. Você lembra sempre que lá em Apocalipse 22, 1 e 2, também vemos esse rio, né, do rio, a árvore da vida. Então, me mostrou o rio da árvore da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore
são para a cura dos povos. Amados, na eternidade, sem fim, esse rio sairá do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro está totalmente no controle de todas as coisas e terá entregado toda a autoridade ao Pai. Esse é o trono de Deus e do Cordeiro, de onde sai o rio, e no meio da sua praça está na árvore da vida. Está a árvore da vida. Produz o que? 12 frutos, dando seu tempo. Amém. Senhor Jesus, de mês em mês. O fruto aqui, amados, é a obra de Deus, sua vontade sendo feita. Esse é o fruto que Deus deseja obter em nós. Senhor Jesus, não é a obra de nossas mãos, mas o resultado de nosso desfrute do rio da graça, da palavra profética, e da imersão na palavra. Amados irmãos e ouvintes, se desfrutarmos a palavra e a ela obedecermos, certamente produziremos esses frutos. A obra que Deus quer fazer hoje é produzir fruto, e as folhas da árvore serão para a cura dos povos na eternidade sem fim. Ou seja, continuaremos levando curas às nações. Lembre-se bem disso. Quem está mergulhado neste fluir produz fruto para Deus e leva cura às nações. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, enfim, precisamos estar mergulhados neste fluir da vida, que é o fluir da graça de Deus. Amém? Louvado a Deus, que o Senhor tenha falado nos vossos corações. Mas lembre-se, eu ainda tenho o meu pequenino pontinho que pode nos ajudar. Eu escrevi o seguinte: amados, sabemos que no nosso interior há um rio que deseja fluir de cada um de nós, pois é muito importante nós exercitarmos nosso espírito para não ficarmos como esse mar morto que só recebe e não partilha o que recebe. Então, amados irmãos, podemos receber sim, não é errado receber. Recebemos, mas também passamos para as pessoas. O que Deus quer que eu e vocês passamos para a sua vida? A palavra dele, é isso que Deus quer, cada um de nós que já cremos, amém? Louvado a Deus, que o Senhor tenha falado aos vossos corações, que podemos nesta manhã dizer sim, amém, mais e mais a palavra de Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E se ouviu direitinho a palavra, eu sei que vocês têm algo para compartilhar. Compartilhem uns com os outros. Pequenas frases, versículos. Alguém está precisando desse versículo ou essa pequenina frase, amém? Louvado a Deus. Creia, amados irmãos, que através de uma frase você pode salvar uma vida. Sim, Jesus é o Senhor. Sim,